Abra comigo aí no Salmo 91, já está aberta. Vamos ler o versículo 1 até o 6. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é um escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Fecha os teus olhos, deixa-me orar. Pai, estamos mais uma vez diante da tua palavra que é viva, diante da tua palavra que é poderosa, diante da tua palavra que é santa e é gloriosa. Nós te louvamos, ó Pai, por cada escritor que, ó Deus, foi inspirado pelo Senhor, que, ó Deus, teve participação em deixar as Sagradas Escrituras para nós. Nós te louvamos por eles, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que o Senhor inspirou para escrever, ó Deus, essa palavra gloriosa. Nós te louvamos. Também, Deus, eu me levanto contra todo tipo de arrebatador de mente, aqueles espíritos que arrebatam as mentes das pessoas, levando a mente cativa, a mente nos problemas de ontem, de hoje e de amanhã. Eu repreendo em nome de Jesus também qualquer espírito de desatenção que muitas vezes faz com que a pessoa fique desapercebida ao meio do culto. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer distração, qualquer insônia, qualquer tipo de problema que vem a ocasionar neste momento. Eu repreendo em nome de Jesus. Pai, agora fala conosco segundo a tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos de ouvir, para a glória do nome do Senhor. Amém. Podeis assentar-se, em nome de Jesus. Este salmo, para mim, não só para mim, mas é decretado e é falado, que é o salmo mais, na verdade, toda a palavra de Deus ela é poderosa, amém ou não amém? Mas alguns falam que é o salmo mais poderoso, que dá proteção aos escolhidos de Deus. Muitos estudiosos narram falando que esse salmo é aquele que dá mais proteção para aqueles que creem na palavra de Deus. Mas as mesmas pessoas que falam que ele é o escudo, é aquele que mais protege, também são aqueles que falam assim: não adianta ter os Salmos 91 simplesmente aberta na estante, ou simplesmente na mesa, ou simplesmente no calendário, ou escrito em qualquer tipo de pedaço de papel, ou escrito até carregando em sua carteira, ou talvez alguma mensagem, esse salmo. Não adianta. O mais importante é você guardar este salmo, não somente o salmo, mas em si toda a palavra de Deus. E guardar onde? Guardar em casa? Guardar escrito no livro? Não, guardar na sua memória. Amém ou não amém? Todos os homens de batalha espiritual, ele fala a mesma coisa. Não adianta você ter somente o salmo aberto, muitas vezes na sua estante, ou no caderno escrito. Não, você tem que guardar na sua memória. Quem tem memória aqui, deixa eu ver. O que são memórias? Preste atenção que eu acho isso muito forte. Memória é a capacidade de armazenar e recuperar informações. Isso que é memória. Recuperar informações disponíveis inteiramente do cérebro. Preste atenção. Porque não adianta eu acreditar no Salmo 91, estar só no meu estante lá, ou na minha porta. Eu já vi salmos, às vezes, escritos na porta da pessoa. Você também já deve ter visto. Então não adianta. Alguns homens falam assim, que é necessário eu guardar na minha memória. Porque quando eu precisar de usar este salmo a respeito da proteção divina sobre a minha vida, eu vou resgatar da minha memória e vou colocar ele em prática, porque ele está dentro de mim. Então eu começo a praticar aquilo que está dentro de mim. Eu trago à tona esta proteção divina. E eu quero dizer para mim e para você: o Senhor está aqui para nos proteger. Aleluia. Joga as tuas mãos ao alto e fala assim comigo: o Senhor vai me proteger. Glória a Deus. Mas proteger de quê? O próprio salmista fala: proteger de quê?
Nós não sabemos ainda quem escreveu os Salmos. Esse Salmo é um escritor indefinido. Uns falam que foi o próprio Moisés que escreveu. Outros falam que foi Davi. Na verdade, nós não sabemos quem escreveu este Salmo. Se foi Moisés, ele estava atentando para que ele viveu no Egito e sabia que toda a magia do Egito. Então ele falava assim, e havia naquela época, não sei se você sabe, mas naquela época também havia pessoas que praticavam bruxaria, haviam pessoas que praticavam magias negras, havia pessoas que faziam trabalho de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, haviam pessoas deste nível, havia pessoas que adivinhavam, haviam pessoas que faziam certos trabalhos para atrapalhar a vida de muitas pessoas. E Moisés foi criado nesta época, mas não estou falando que Moisés escreveu o Salmo, esse Salmo 91, mas alguns falam que foi ele, outros falam que não. Então é um escritor, é um Salmo que nós não sabemos quem foi que escreveu, segundo os estudiosos. Então se foi Moisés, é porque ele foi criado naquela época, que havia pessoas que realmente praticavam bruxaria. Haviam pessoas que sacrificavam a ídolos, haviam pessoas que faziam mandingas para perturbar a vida do povo de Israel. Então foi nessa época, e Moisés sabia de uma coisa, que naquela época, quando Moisés estava no Egito, ele via muito tipo de magia, pessoas se prostrando perante os ídolos, pessoas se prostrando a outros ídolos, pessoas fazendo tipo de magias. E nessa noite eu quero falar um tema muito precioso para você, eu quero falar de um tema que Deus colocou no meu coração, que é os ataques noturnos. Diga assim comigo, ataques noturnos. O que são os ataques noturnos? Preste atenção, porque eu acho isso muito forte, redobre a sua atenção. Nós entendemos que memórias são aquilo que nós resgatamos de dentro de nós. Nós colocamos para fora aquilo que nós aprendemos um dia. E nesta noite eu peço ao Espírito Santo que cele no teu coração essa mensagem, para que você jamais venha se esquecer dela. E quando você sofrer algum tipo de ataque da noite, porque não sei se você sabe, mas existe castas do inferno que atacam de dia. E existem castras demoníacas que são especialistas nos ataques da noite. O mundo espiritual, meus irmãos, ele é tão organizado que a cada turno eles trocam de soldados. E a cada época de estação também eles trocam de artimanhas. Não sei se você deparou, tem época que tem incêndio para todo lado. Tem época que morre gente para todo lado. Tem época que quando trocam de postos também, há uma mortandade generalizada. Tem época que é doença para todo lado. Cessa o fogo, entra a doença. Cessa a doença, entra a mortandade. Cessa a mortandade, entra suicídio. Acaba com o suicídio, aí entra a separação. E os demônios, eles vão atacando as famílias. Os demônios vão atacando as casas. Então o salmista, ele relata uma coisa, que o Senhor vai nos proteger. E nessa noite o Senhor vai te proteger de todo o mal que está assolando a sua vida. Não de dia, mas de dia também, claro, mas de noite ainda mais. Amém ou não amém? Porque os demônios são muito astutos, eles são organizados. E muitas vezes ele nos perturba de noite. Não sei se você tem passado por algum tipo de problema assim. Eu quero falar exatamente sobre isso, os ataques noturnos. De repente você não está conseguindo dormir. Levanta 2 horas e 45 minutos, levanta 2 horas e 55 minutos e vai até a madrugada e não consegue dormir. Porque você recebe uma presença do inferno, uma presença maligna, e você não consegue dar continuidade ao seu sono. Aí não está na hora de você levantar, de repente para trabalhar, de repente para estudar, de repente para fazer os seus afazeres, aí o sono vem, porque você não dormiu à noite. Ué, mas a Bíblia não fala que o doce é o sono do crente, doce é o sono do trabalhador, quer ele coma bem, quer ele coma mal, mas
o sono dele é precioso. Eu quero alertar a você nesta noite uma coisa: se você é servo de Deus, não está tendo o teu sono precioso, eu vou dizer para você com toda a liberdade, com todo o amor, você talvez esteja recebendo durante a noite uma presença maligna para perturbar o seu sono, porque o Satanás, ele é muito esperto, ele perturba o sono dos crentes. Nenhum amém? Vou repetir, vou te dar mais uma chance. Satanás, ele é muito esperto, e ele é muito organizado, e ele perturba o sono do crente, mas o meu e o seu não. Aleluia! Não, vou acabar com isso. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você. Eu não sei se você já está entendendo. O Salmo 91, ele é o mais poderoso que tem na Bíblia, segundo alguns estudiosos. Até Satanás usou o Salmo 91, mas não adianta estar simplesmente pregado na parede, ou no cartaz, ou escrito em algum tipo de papel, calendário, não adianta. É necessário você estar com ele na sua memória. Ele é tão poderoso que até Satanás usou o Salmo 91 para tentar derrubar o nosso Senhor Jesus. Depois de Jesus jejuar muito tempo, diz a Bíblia que Satanás o levou até um pináculo muito alto, e lá Satanás, em Mateus, fala que o diabo falou assim: olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para guardar-te, e você não tropeçará em nenhum tipo em nada, tropeçará em nada. Satanás era muito esperto, ele usou a própria palavra, para destruir a vida de Jesus. Mas o próprio Jesus também, ele é muito sábio, e nós não podemos debater as coisas com o nosso entendimento. Quando você receber algum tipo de afronta do diabo, algum tipo de afronta de Satanás, na verdade Satanás estava afrontando Jesus. E mesmo assim Jesus não usou o que ele tinha, mas ele usou a própria palavra de Deus. Muitas vezes, meus amados, nós perdemos batalha, nós perdemos guerra, nós perdemos até família, perdemos até recurso, perdemos até fazenda, perdemos muitas outras coisas, porque quando Satanás nos afronta, nós usamos o nosso próprio argumento, usamos o nosso poderio, usamos muitas vezes o que nós conhecemos. Não foi assim com Jesus. Satanás afrontou Jesus, e o próprio Jesus usou a própria palavra de Deus. Jesus falou assim, também está escrito, e Jesus estava citando exatamente o versículo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, falando assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, como eles fizeram em Massá. Você não pode tentar Deus. O que é tentar Deus em Massá? Preste atenção que muitas pessoas sofrem ataques noturnos porque tenta Deus durante o dia. Muitas pessoas sofrem ataques demoníacos durante a noite, recebem visitação, preste atenção, dobre a sua atenção, eles recebem a visita, a presença demoníaca durante a noite, porque de dia afrontam o Deus vivo, durante o dia eles incomodam Deus, durante o dia eles fazem coisas abomináveis. Jesus olha para Satanás e fala assim, mas também está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus como os povos fizeram em Massá. Massá, muitos se prostravam diante de outros os ídolos, não podia adulterar, mas adulterava, não podia prostrar diante dos outros ídolos, mas eles prostravam diante de outros ídolos, não podia sacrificar, mas eles sacrificavam, não podia entrar, e muitas vezes, ali, como a própria Bíblia que fala, em jugo desigual, mas eles entravam em jugo desigual, e eles sofriam ataques durante a noite. Muitas pessoas, meus amados, recebem ataques demoníacos durante a noite, porque fazem durante o dia, ou até na noite, antes de dormir, algo inconveniente, algo abominável, porque prostrar diante de um ídolo é uma coisa abominável, adulterar diante da palavra de Deus é uma coisa mais abominável ainda, reter aquilo que pertence a Deus é mais ainda abominável, olhar para uma mulher e desejar no seu coração, diz o Senhor Jesus, que já adulterou com ela.
Então, abre brecha para Satanás. E Satanás, para agir, para incomodar, Satanás, para tirar o sono de alguém, para não deixar a pessoa dormir, para deixar a pessoa com insônia, com pesadelo, basta uma pequena brecha durante o dia, durante pré-noite, diante do sono, antes do sono um pouquinho, ou no mesmo dia, ou um dia anterior. E Satanás, ele vê uma brecha e começa a não deixar as pessoas dormirem. Quando uma pessoa não dorme bem durante a noite, qual é a situação que ela está no outro dia? Cansada, insônia, ali naquele momento. Ela levanta com o corpo pesado, ela levanta sem força. Há casos que pessoas recebem a visitação demoníaca durante a noite, e isso não estou falando de mim, mas estou falando de batalha espiritual. Quando as pessoas fazem algo indevidamente, abre uma brecha para Satanás. Satanás é muito esperto e muito organizado, e é liberado castras demoníacas para visitá-lo e visitá-la durante a noite. Então, há pessoas que chegam até ser sufocadas com os demônios, e sente cansadas, é um peso. De repente você, meu irmão, está aqui nessa noite, mas você pode estar pensando, por que o pastor está falando isto? Eu não estou falando porque eu quero, eu estou falando porque eu vejo muitas pessoas, e Deus tem ministrado isso ao meu coração. Tem muitas pessoas que estão cansadas, mas você olha para a vida dele também, há uma brecha. Ele está preocupado só em ficar descansado, mas ele não está preocupado em tampar a brecha. Ele quer só dormir, ele quer só descansar, ele quer dormir, ele quer aproveitar o feriado de amanhã, e não quer levantar cedo, não. Ele fala, eu vou dormir até meio-dia, 1 hora, 2 horas, mas ele não está preocupado simplesmente em tampar a brecha, que essa brecha é acusadora, que não o deixa dormir durante a noite. Ele passa 2 horas, 3 horas, 4 horas na cama, mas ele não consegue dormir sequer 1 minuto, porque Satanás o incomoda, Satanás o visita durante a noite. E há casos que as pessoas, meus amados, nem sequer piscam os olhos, porque não consegue dormir. De repente você, nessa noite, está pensando em dormir amanhã até meio-dia, mas você não consegue. Já tentou várias coisas, mas não consegue. O salmista está nos alertando que o Senhor nos livrará da peste. O que são pestes? Preste atenção. Pestes são doenças, doenças graves, contagiosas. Se você olhar no dicionário, você vai ver. Se você olhar no Google, você vai ver. São doenças contagiosas. São doenças, tipo de epidemias contagiosas. Então, se o Senhor nos livra, nos guarda, então se o Senhor permitir que aconteça algo na minha vida, é da vontade dEle, mas eu não posso ser um ocasionador na minha vida de alguma peste por causa da brecha. Se eu for acometido por algum tipo de enfermidade, mas não vai ser a causa da brecha, vai ser por causa da vontade de Deus. E muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós olhamos para um grande pessoa que é homem de Deus, e ele cai em alguma situação adversa, e nós estamos falando de epidemias, de doenças. Deve ter alguma brecha. Não, se está acontecendo na vida dele, foi por causa da vontade de Deus. Mas se ele estiver com uma brecha muito grande, mas foi porque é permissão de Deus, e Deus deixou o inferno tocar na vida dele. E muitas vezes, meus amados, nós abrimos brecha para Satanás, e nós queremos dormir e não conseguimos dormir. Nós queremos descansar e não conseguimos descansar. Nós queremos repousar e não conseguimos repousar. E o salmista também fala sobre os temores noturnos. O que seriam os temores noturnos? Visitação demoníacas. Visitação diabólicas, visitação terríveis, que muitas vezes visita até as crianças. Vem cá, você nunca viu uma criança à noite acordando desesperada e chega até a fazer xixi na cama? Que visitação tenebrosa é esta? Que uma criança já é inocente. Uma criança, segundo a Bíblia, se ela falecer, ela já está para a glória. Mas há demônios que a visitam e ela fica ali perturbada, incomodada. Mas o que uma criança fez? Uma criança inocente, não tem pecado nenhum, mas o pecado do pai, o pecado da mãe, abre brecha para atingir as crianças.
E as crianças são perturbadas, as crianças são afrontadas por causa do pecado do pai, por causa do pecado da mãe. Mas a criança, o que a criança fez? Ela não fez nada. Mas Satanás é esperto, muito organizado. Ele não quer perder o seu posto gradual. Ele não quer perder a sua posição. Ele não quer perder a sua linhagem. Então ele começa a atacar os filhos dos crentes. Talvez o seu filho, meu amado irmão, está sendo atacado por causa de uma brecha sua. Talvez ele está sendo atacado porque você quer que Deus o livre o seu filho. Quer que Deus o salve, o transforme. Mas e a brecha? Como que você está tratando a brecha na sua vida? Como que você está cuidando dessa brecha? Você está tentando eliminá-la? Você está tentando destruí-la? Você está tentando acabar com ela ou está alimentando ela? Porque existem aqueles que estão vendo a brecha, mas não fazem nada. Tem pessoas que alimentam a brecha. Eles vão alimentando. Não basta só fazer um pouquinho, eles vão fazendo constantemente. Ele vai alimentando, como diz o próprio bispo Antônio Rocha. Ele vai alimentando a serpente. Ele procura um DVD que você vai ver. Ele vai alimentando a serpente, ele vai alimentando a serpente. Daqui a pouco, a serpente vira um dragão. De tanto pessoas que vai alimentando a serpente. E a serpente na Bíblia é exatamente isso. É um alimento a Satanás. É um alimento ao inferno. Aí Satanás, ele consegue atingir os filhos. É por isso que tem muitos filhos. E Satanás, ele encontra muitas vezes espaço. E se nós não vigiarmos e orar, Satanás encontra espaço. Mas na minha vida e na sua vida, nós temos que ser um tapador de brecha. Quem está entendendo, joga as mãos ao alto e aplaude o Senhor. Fala, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Esdras e Neemias estavam edificando o grande muro. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Que nós edifiquemos grandes muros para proteger aqueles que estão por dentro de nós. Deus está te chamando para você ser um tampador de brecha. Está faltando os tampadores de brecha. Tem muitos pregadores, tem muitos cantores, muitos levitas, muitos pastores neste mundo fora. Mas o que Deus está procurando são os verdadeiros tampadores de brecha. Deus está procurando você. Deus quer que você seja um tampador de brecha. Esdras e Neemias estavam edificando o grande muro que daria a proteção à sua família, o grande muro que daria alegria à sua família. E os amigos dele vieram até ele e falaram, desce um pouquinho daí, Neemias, você está muito cansado, você está fadigado, desce um pouquinho. E ele olha para aqueles homens e fala assim, eu não poderei descer, sabe por quê? Porque eu estou empenhado numa grande obra, e eu não descerei daqui, enquanto eu não tampar todas as brechas. Aleluia! Se você está entendendo, joga as mãos ao alto e aplauda o Senhor, crente. Não desça da sua posição. Não desça do que Deus tem para você. Eu jamais descerei daqui, sabe por quê? Porque eu estou empenhado na grande obra. E sabe qual era a obra de Neemias? Tampar as brechas. Você deve analisar todo instante na sua vida. Qual é a brecha que está na minha vida? Qual é a brecha que está na minha família? Qual é a brecha que está no meu casamento? Qual é a brecha que eu estou cometendo toda hora? Onde que Satanás está entrando? Por que Satanás está perturbando a minha vida? De noite eu não consigo descansar. Eu trabalho durante o dia. Toda hora eu estou trabalhando. Mas na hora de dormir, não consegue dormir. A insônia toma conta. E se consegue dormir um pouquinho, o pesadelo a domina. E na hora que vai acordar, ele acorda ou ela acorda sem sono, cansada, abatida, e chega a falar, ó vida, ó céus, ó azar. De repente você tem acordado assim, cheio de cansaço, está desanimado com a própria vida, está desanimado com você mesmo. Porque Satanás, ele é muito esperto. Satanás, ele é muito organizado. E o próprio diabo, diz a Bíblia, que é anjo caído. Quer tomar posição, ele quer ganhar posição. Quando Satanás rebelou-se contra Deus, Deus o expulsou. E a pior coisa que tem é uma pessoa rebelar-se contra Deus. Deus fala e ele não obedece. Ele rebela-se contra Deus. Deus manda e ele não faz. Ele rebela-se contra Deus. Deus manda fazer, ele não faz. E Deus fala para ele não fazer e ele faz.
Pô, que rebelião é esta? Que rebeldia é essa com Deus? E muitas vezes, meus amados, nós sabemos o que é certo e não fazemos o que é certo. Deus mostra para nós, não faz isso não, que vai ser ruim para você. Pensa no teu milagre, na tua cura e na tua vitória. Mas não faz essa coisa errada não, que vai ser pior para você. Não, mas se eu fizer, eu vou receber a minha vitória. Vou me aliviar dos meus problemas. Não, não, não. O diabo é muito esperto e muito organizado. E ele pega o crente na sua brechinha. Ele pega o crente na brechinha. Não precisa de muitas brechas largas para Satanás entrar. De repente a pessoa pensa, mas eu não estou no adultério. Qual a diferença de um adultério por aquele que fala mal? Pecado é pecado. Brecha é brecha. Não, mas eu não matei ninguém. Não matou, mas vive acusando. Mata com palavras. Qual a diferença? E muitas vezes, meus amados, nós não recebemos porque nós não estamos de acordo com a palavra de Deus. O diabo tentou Jó. E Jó chega até lá relatar uma coisa interessante que eu anotei aqui para não esquecer. De madrugada se levanta, falando do diabo, né? De madrugada ele se levanta, e aí, porque ele é homicida. Quem que fica andando de madrugada? Eu não fico andando de madrugada, eu vou para minha casa descansar, dormir. Mas de madrugada, o ladrão se levanta, ele vai, diz a Bíblia lá em Jó, capítulo 24, depois você lê, 24, 16. De madrugada, ele levanta, é o ladrão, que vem matar, roubar e destruir. O que o diabo quer fazer? Destruir a nossa vida, destruir o nosso casamento, destruir o nosso lar, destruir o nosso ministério, destruir através de brecha. E o profeta Jó chega falando, de madrugada se levanta, porque ele é homicida. Aí ele vai e que horas que acontece as maiores matanças no Brasil, gente? Que hora que acontece os maiores suicídios? E Jó chega a falar isso. Ele mata o pobre e mata também o necessitado. E à noite ele é como o ladrão. Por quê? Porque ele quer matar a nossa vida. Quer tirar a nossa vida. Ele quer destruir a nossa vida. O ladrão vem roubar, matar e destruir. O inferno, ele quer achar uma brecha na sua vida para te incomodar durante a noite. Imagina bem uma pessoa que está dando só brecha, só brecha, só brecha. Aí de noite ele não consegue dormir. Como que vai ser o dia dele amanhã? Aí ele amanhã também, ele já está cansado, porque não dormiu no dia anterior, aí ele dá a brecha de novo. Aí à noite que vem, como é que ele vai dormir? Ele não consegue, porque deu espaço. Ele deu legalidade para Satanás. Na verdade, legalidade é uma carta dada direito legal a poderes a alguém para agir. Quando alguém faz algo indevidamente, ele está dando legalidade a Satanás. E legalidade é isto, é uma carta dada direito legal e poderes a alguém para agir. Quando você vai no advogado, você dá uma carta para a pessoa, dá uma carta, não sei como é que chama a carta, a procuração. Você dá uma procuração para o seu advogado, ou seja, você está assinando para o seu advogado, olha, pode resolver os problemas, pode aceitar o que for, pode isso, pode aquilo. Ele fez. Depois que ele fez, não adianta você reclamar, porque você deu uma autorização para ele. Com Satanás também é assim. Quando a pessoa faz algo indevidamente, preste atenção, quando ele faz algo indevidamente, ele dá poderes, ele dá autoridade a Satanás para agir na vida dele, através daquela brecha. Aí ele vai e adultera. Então, através desse adultério, eu estou dando direito legal a Satanás para agir na minha vida, porque eu estou dando brecha através desse pecado. Foi o caso de Davi. Quando Davi estava adulterando com Betseba, ele estava assinando uma procuração a Satanás. Através deste adultério, eu estou dando uma procuração a Satanás para agir na minha vida, porque eu estou dando brecha, porque eu estou adulterando. Quando Davi sai daquele adultério, ele vai para um lugar de sofrimento, para a caverna.
E tem muitas pessoas, não é o seu caso, claro, que estão encavernados. De noite não consegue dormir porque tem frio. De noite não consegue dormir porque passa fome. De noite não consegue dormir porque falta agasalho. De noite não consegue dormir porque ele é casado, mas a esposa está longe. Ele é casado, mas a esposa não liga, porque a esposa vê uma grande brecha na vida dele, ou vice-versa. Ou a esposa vê uma brecha na vida dele, ou ele vê uma brecha na vida dela. Então, quando vai para a caverna, não se aquenta um ao outro, e de noite não consegue dormir. De repente é você que é casado e não consegue dormir como esposo e esposa. Aí você tem que analisar o dia da sua vida, o dia anterior. Quando eu falo do dia anterior, não estou falando de hoje, estou falando dos dias anteriores, porque brecha dado é brecha aberta. Nessa noite Deus está te chamando para você tampar as brechas da sua vida. Mas o que isso tem a ver com a minha vitória, pastor? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Se Deus te abençoar, você não está conseguindo nem dormir, como é que você vai desfrutar da sua bênção? Você não está conseguindo dormir, está com insônia, está com pesadelo. Não vai conseguir desfrutar. Tem que tampar as brechas. É nessa noite que nós vamos tampar a brecha. Levanta as tuas mãos, levanta. Levanta mais alto que você puder a tua mão. Fala assim comigo. Em nome de Jesus, a partir de hoje, fala forte, crente. Eu estou sentindo que a presença de Deus me ajuda aí. A partir de hoje, eu quero tampar todas as brechas na minha vida, desde a minha infância até hoje. Fala assim, está tampado. Está tampado. Em nome de Jesus. Joga as tuas mãos ao alto, você que crê e aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Agora depende de você. Tampar as brechas depende de você. Se você não quiser dormir, não descansar, talvez você esteja assim, não está conseguindo dormir. O esposo perturba a noite, a esposa perturba a noite. Mas na verdade são acusadores, porque é Satanás que acusa, é Satanás que envia, é Satanás que mexe. Não sei se você já sentiu uma presença maligna durante a noite. Há casos que as pessoas sentem presenças malignas durante a noite, que até a luz acende sozinho. Você pode não acreditar no que eu estou falando. Tá? Há casos que as pessoas recebem visitações malignas durante a noite e elas são sufocadas. De repente você pode não acreditar. De repente você está com o seu sono sendo atacado por causa de brecha. Mas brecha onde, pastor? Eu não preciso falar qual é a sua brecha. O Espírito de Deus que está presente aqui, ele mostra para você onde você tem que acertar. Eu não tenho como falar com você qual é a sua brecha. Não tem como eu falar com você, mas eu separei alguns tipos de brechas que têm me incomodado muito durante esses dias, durante esses meses. E eu, quando vou pregar, eu já começo a mentalizar pelo menos uns 15 dias antes. Já estou sabendo que eu vou pregar daqui 15 dias, eu já começo a mentalizar o que eu vou falar. E vou recebendo de Deus isso, fico caladinho, falo com minha esposa, na hora eu recebo e vou escrevendo. Estou desde 1 hora preparando isso. Vamos lá, as brechas. De repente você não está conseguindo entender qual é a brecha que você consegue detectar na sua vida. Mas separei algumas poucas aqui, não muitas. Pessoas que veem filme de terror. Vou contar para você uma coisa. Domingo, foi semana agora sábado, a minha esposa estava para um encontro com Deus. Eu não contei isso para ela, não tive tempo ainda, mas contei para a classe do Ministério Profético domingo de manhã. Deitei na cama e comecei a passar o canal do YouTube. O controle, ele é novo. E procurei, na verdade, estava procurando aquela música dos Carpinteiros. Alguém já ouviu? Linda, né? Na verdade, eu gosto de dormir com ele. E foi procurando. Mas na que chega num filme de terror, você pode não acreditar, irmão, como é que o inferno trabalha contra a nossa vida. A cena era dramática, a cena era quase pornográfica, e eu deitado na cama, começa a passar o canal, estava tudo bem, passando. Você viu quando a pessoa não tem muita coisa para fazer, ao invés de orar, ele fica procurando o filme?
Estava assim, eu tinha terminado de orar. Aí eu estou procurando, não tem nada para fazer. Não fica procurando o filme, não. Gasta o tempo de procurar o filme e oração. Na hora que você chega lá, Deus já coloca na sua frente o filme, ou a novela, novela não, né? Ou que você vai ver, né? Aí tudo bem. Estou procurando. Dou mais ou menos uns 10 cliques. Não, que chega num filme de terror. O bendito, porque é bendito porque é meu, Deus que me deu, né? Mas o bendito do controle remoto trava. E eu comecei a suar frio, mas deu vontade de levantar, dar um chute na televisão, arrancar o negócio ali. Eu comecei, e foi quase 3 minutos assim. Quase 3 minutos em cima do filme de terror. E a cena era muito terrível, porque estava me incomodando. Na verdade, desde quando eu me converti, eu nunca vi uma cena de 1 minuto de filme de terror. Porque eu sei que quando a gente assiste filme de terror, a gente atrai demônios para dentro da nossa casa. Amém ou não amém? E tem crente que vê filme de terror. Aí pergunta, por que eu estou vendo vulto na minha casa, pastor? Por que eu estou sentindo arrepio dentro da minha casa? Por que nada vai bem? Por que meu marido está sentindo algo diferente? Por que a frieza no casamento? Por que, pastor? Por quê? São brechas. Eu estou lá. Aí entra uma mulher, foi pequenininho, eu estou contando, mas o negócio foi, graças a Deus, né? Entra uma mulher, e o homem, ele tira o cinto e começa a bater na mulher, e desce a roupa dela, e vai batendo a roupa dela, e vai batendo, e tinha uma outra dentro de um esconderijo, olhando na greta, numa brecha. Uma brechinha pequenininha, porque aquele que estava batendo a mulher não podia vê-la. E a mulher está lá, um homem batendo a mulher olhando pela brechinha. De repente aquela mulher, ela toda em demônios, já viu essas pessoas de terror, essas pessoas demoníacas, sei lá, né, como é que é, não entendo muito bem isso. Ela vira com aquela cara macabra e olha exatamente para aquela brechinha daquela mulher. Exatamente para aquela brechinha. E vai aquele homem, bruto, ignorante, arrogante, soberbo, e puxa aquela mulher. E sabe por onde que ela passa? Todo o corpo espiritual, mortal, por dentro daquela brecha. Eu aprendi muito nesses dias. Se não sabe o que vai procurar na televisão, não fique procurando. Seja objetivo. Seja objetivo. Sabe por que eu estou falando isto? Porque o salmista Davi, ele fala assim, para nós não darmos brecha com os nossos olhos. Ele chega até a falar assim, olha, não coloque os teus olhos naquilo que é imundo, naquilo que não agrada a Deus. E tem muitas pessoas que são sofridas à noite, sofrem perseguição à noite, porque coloca os teus benditos olhos naquilo que não é conveniente. Satanás sai do monitor, visita o filho, visita a filha, visita o esposo, visita a esposa. Na verdade, quando o salmista está falando, nem seta que voe de dia, nem seta que voe à noite. Existem demônios do meio, fala assim, demônios do meio, fala. Esses demônios do meio, os homens de batalha espiritual, eles falam o seguinte, não sou eu, mas é os homens estudiosos de batalha espiritual, eu nada sei. Quando a pessoa faz algo indevidamente, o Satanás, ele é muito esperto e manda demônios do meio. Ele entra no meio do casamento, ele entra no meio da família, ele entra no meio da área financeira, ele entra no meio do relacionamento. Quando ele entra no meio do relacionamento, já não tem mais aquele relacionamento de esposo e esposa, de marido e esposa, já não tem relacionamento. Sabe por que tem muitos filhos que não tem relacionamento mais com os pais? Porque o próprio Satanás criou algo para entrar no meio. Estou falando de celular. Deus, diz a Bíblia,
que Deus fez o homem muito bom, mas ele buscou muitas invenções. Muitas invenções. Inventaram a televisão, inventaram o celular, inventaram outros canais indevidos, que atrapalham o nosso relacionamento. E as pessoas estão lá, vendo filme de terror, estão lá, vendo filmes de magia, Harry Potter. Você não viu isso, né? Não está deixando demônios entrar na sua casa. Senhor dos Anéis, eu vou dizer uma coisa para você, só pelo nome dá-se entender que é maligno. Nunca vi um segundo de Harry Potter, um segundo de Senhor dos Anéis, nunca, na minha casa não. Na minha casa não. Nem um segundo. A minha esposa também tem certeza que nem tempo de ver nós temos isso, glória a Deus. Nem um segundo de Harry Potter. E as pessoas, tem pais que mandam o filho assistir Harry Potter, e tem pessoas que sentam com o filho, vão ver Harry Potter. Sabe o que significa isso? Professor de bruxaria, tá? Que ensina crianças a fazer pactos demoníacos. Eu não vejo, mas já atendi pessoas sofrendo com isso. Nunca vi nem um segundo, nem um minuto, e não tem vontade de ver de maneira nenhuma. Não preciso ver para eu crescer. Se eu tenho que crescer, eu tenho que crescer diante da Bíblia. Agora tem pessoas que sentam, vão ver o Harry Potter, vão ver o Jaspion. Daqui a pouquinho a criança quer pegar uma espada, uma faca e fazer a mesma coisa, uai. Selecionar canais de televisão é necessário. E muitas vezes nós não selecionamos canais. É inaceitável uma criança de 5 anos ter acesso à internet no celular. Ah, pastor, estou com dificuldade financeira. Está gastando seu dia naquilo que não é pão. Uma criança não precisa de celular, gente. Uma criança, para que celular com uma criança? Me fala. Para quê? Está do nosso lado, corre risco de vida. Para que uma criança com acesso livre ao YouTube? A maioria das televisões tem acesso ao YouTube. Aí está lá a mãe cozinhando, fazendo papá para a mãe, e a criança, inocentemente, ela tchum. Onde que vai cair essa criança, meus irmãos? Num canal de pornografia, no canal de sensualidade, no canal indecente, onde tem homem tendo intimidade com homem, mulher tendo intimidade com mulher. E essa bagunça, quem está ensinando e dando essa liberdade? Aí não consegue dormir. A própria criança não consegue dormir, porque ela é visitada também por esses demônios do sexo. Não sei se pode ser forte para você, mas para mim tem sido forte. Crianças que são molestadas durante a noite, através de sonhos. Há testemunhos que muitas pessoas são molestadas durante o sono e mudam de sexo. Mas culpa de quem? Está faltando policiamento em nossos filhos. O meu filho já é casado, a minha filha também é casada, mas nem só por isso eu deixo de falar. Tome cuidado com seu filho, porque os demônios, eles são invasores. Invasores. São invasores. Ele quer invadir a sua vida íntima, invadir o seu casamento, invadir a sua família, invadir o seu lar, invadir o seu ministério. Muitos pastores perdem o ministério porque Satanás invade. Mas se invadiu é porque tem brecha. E se invadiu sem brecha, é hora dele mostrar que ele está certo diante de Deus.
Os demônios são perversos. Eles invadem. E a maior tática do diabo é arrombar. Eles arrombam. Já fui assaltado na minha casa 2 vezes. Minha casa, estou falando da minha casa. Bandidos físicos. Recém-casado, bandido vai lá em casa e rouba alguma coisa. Mudo para o Santo Agostinho, bandido vai lá em casa e rouba. E todas as 2 vezes houve arrombamento. Se acontecer algo na sua vida, o diabo vai ter que lutar muito contra você. Porque brecha ele não vai encontrar. Aleluia! Vai procurar brecha, não vai encontrar. Vai procurar brecha, não vai encontrar. Ele vai ter que lutar para arrombar, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque diz o Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, e mal nenhum chegará à tua tenda. A minha família está debaixo da minha tenda. A minha esposa está debaixo da minha tenda. Os meus filhos, o meu genro e a minha nora, os meus netos futuros, bisnetos, estão debaixo da tenda protetora do Senhor, porque não vai encontrar brecha na nossa vida. Não vai. Procure na sua vida se tem alguma brecha e comece a tampá-la. Coloque-se de pé, por gentileza. Talvez você esteja sofrendo algum tipo de ataque, e durante a noite, preste atenção que eu vou falar aqui alguns tipos de ataque. Chamar aqui o ministério profético para nos ajudar. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Se você tem algum tipo desses ataques, porque o diabo ele é esperto, ele ataca, quer destruir. Ele observa se tem brecha. Ele observa se está dando brecha. Está chamando demônio durante a noite. Já deita falando palavrão. Já deita com YouTube em canais pornográficos sensuais, que não agrada a Deus. É claro que ele não vai dormir. É claro que o filho não vai passar de ano. Vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir. Mas não é culpa dele. É culpa da geração que está dando brecha. Preste atenção que eu vou falar com você. Se você dorme com medo. Uma vez, uma pessoa falou assim comigo: pastor, eu não consigo dormir do lado do meu esposo, porque eu tenho medo dele. Medo. Isolamento. Você gosta de se isolar. Solidão. Preste atenção, se você está encaixado aqui, você vai vir depois. Insônia. Não consegue dormir nem 4 horas por noite. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. E diz a ciência que o sono alimenta. É por isso que crianças dormem muito, porque ela está alimentando. Ela está se alimentando. Agora você que é crente, fervoroso, fiel ao Senhor, não está conseguindo dormir 4 horas, como que vai ser o seu dia de amanhã? É algum problema. É algum tipo de coisa que tem que receber a ministração em cima. Preste atenção. Insônia, pesadelo. Você que já viu vulto na sua casa, você que está vendo vultos dentro da sua casa, pisada, ventos, não está ventando, mas o lençol está banando. Não, mas está frio, mas estou sentindo calor dentro de casa. Mas está calor, estou sentindo frio. É alguma coisa de presença maligna. Você pode não acreditar. São os ataques noturnos. Sonos pesados. Sonhos com demônios. Sonhos com demônios sexuais. Tá? Isso é pesado, mas é o que tem que falar. Você que recebe ou recebeu toda noite sufocamento na garganta. O que está acontecendo? Água. Não é água não, sabe o que é? Presença maligna provocada pelos demônios por causa de brecha.
Preste atenção. Falta de ar. Acorda assustado. O que está acontecendo? Onde que eu estou? Está aqui, meu bem. Está aqui. Acorda e perde o sentido. Acorda, fica lembrando de coisas passadas, terríveis, tenebrosas. Outro, vamos lá. Sonho com sexo pervertido. Visitação demoníaca. Ataques noturnos, tá? Sonolência. Dorme, acorda. Perturbações, fadigas, frieza conjugal. De repente você é casado, mas vive como solteiro. Frieza sexual. Eu coloquei aqui. Não é nada de internet, é aqui na Bíblia. Sexos com demônios, frieza conjugal, sonambulismo. É isso? Agora acertei, né? Minha professora. Onde que eu estou? Pessoas que até saem de casa, sabia? Vai dar uma voltinha lá na rua. Depois volta. Ué, por que meu pé está sujo? Nem calcei o sapato. Sonho constante com cobras, aranha, serpente. Sonha com separação, divórcio, adultério, traição, com doença. Sonhos com pornografia, toda noite. Pelo menos uma vez já é alguma coisa terrível. Acorda cansado e sem força. Olhe para mim. Eu não vou chamar 2 vezes não. Mas se você acha que Deus falou com você e você está passando por algum problema de noite, sai do seu lugar e vem voando. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Vem voando, vem correndo. Problemas noturnos. O esposo chega em casa com aquela frieza. Eu não vou te chamar mais. Nós vamos ministrar sobre a sua vida, repreendendo os demônios noturnos. Podem orar. A ordem é essa: repreendemos os demônios noturnos. Podem orar os pastores, os ministérios proféticos. Ajuda também, pastor. Repreende os demônios noturnos. Nós vamos acabar com esses demônios de perturbação noturnas. Essas brigas conjugais noturnas que acontecem à meia-noite até 6 da manhã. Vamos acabar com o medo, com a insônia, com o isolamento, com a solidão, com os pesadelos, com os sonhos demoníacos, satânicos, diabólicos, infernais. É hoje que nós vamos amarrar esses demônios. É hoje que nós vamos quebrar a cabeça dele. É hoje que nós vamos colocar debaixo dos nossos pés. Ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele não tem mais domínio sobre a sua casa. Acabou esses pesadelos. Em nome de Jesus. Toda brecha está sendo tampada. 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 Em nome de Jesus. Nós não aceitamos esse medo na sua vida. Nós não aceitamos esse isolamento. A perturbação noturna. O sonho com sexo ilícito. Não, acabou. Acabou. Esse sonho com sexo ilícito. Essa prostituição. Esse adultério. Acabou. Os demônios não vão mais te perturbar. Não vai entrar mais no meio do seu casamento. Não vai mais te incomodar. Não vai mais perturbar a sua vida. Não vai mais incomodar você. Vai acabar todo sono. Em nome de Jesus, maligno. Essa insônia maligna. Esse pesadelo. Essa frieza conjugal. Esse sonambulismo. Vai acabar hoje. Vai acabar hoje. Os ataques noturnos na sua vida.
Esses demônios têm que ser queimados. Eles só têm que serem queimados e destruídos pelo poder de Deus. Esses demônios não podem permanecer na sua vida. Eles não vão permanecer na sua vida. Em nome de Jesus, que esta palavra alcance aqueles que não vieram. Que esta palavra alcance os que não vieram. Em nome de Jesus, que alcance os que estão nos ouvindo pela internet, os que estão nos assistindo agora pela internet, o que vai assistir depois. Que esta palavra alcance o teu coração, que alcance a tua vida. Em nome de Jesus, vamos acabar com as perturbações noturnas. Ah, meu querido, você vai dormir muito bem. Você vai ter o sono do Senhor na sua vida. Você vai dormir, vai descansar, porque no outro dia você vai trabalhar, você vai romper, você vai avançar, você vai mais longe. A presença de Deus sonda este coração, sonda esta vida, sonda este teu servo, sonda esta tua serva. A presença de Deus manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção. Em nome de Jesus, cremos que o Senhor vai fazer uma grande obra aqui. O Senhor vai fazer uma grande obra neste lugar. E não haverá mais insônia, não haverá mais espanto, não haverá mais perturbação, não haverá mais sonos de sexo ilícito, não haverá mais sonos com cobras, com aranha, com serpentes, com separação, com traições. Não haverá mais. Sabe por quê, Senhor? Nós vamos tampar as nossas brechas. Nós vamos fazer de tudo para tampar as nossas brechas. Cadê os tampadores de brechas? Levanta nesta noite os tampadores de brecha. Levanta os tampadores. Levanta aqueles que tampam brechas. Levanta os tampadores de brecha. Levanta, Senhor. Levanta. Fala com ele. Fala com ela. Portas que estão abertas. Portas que estão escancaradas. Portas que foram abertas pelo passado. Portas que foram abertas pelo passado. Ah, Senhor Deus, ministre no coração dele. Ministra no coração dela. Ministra no coração daqueles que estão nos ouvindo pela internet, pelo site Chama Viva, pelo YouTube. Visita eles, Pai. Visita com poder, com autoridade. E mostra, Senhor, onde há, ó Deus, a entrada para os demônios. Porque, Deus, nós queremos receber a nossa vitória. Queremos receber a nossa bênção familiar, espiritual. Nós queremos. Eu quero que o Senhor manifeste o teu poder nesta noite. Manifeste o teu poder nesta vida, que tanto precisa do Senhor, que está buscando ao Senhor, mas, ó Pai, não está conseguindo dormir, não está conseguindo descansar, porque está sofrendo ataques noturnos, demônios inconvenientes, que estão tentando, Senhor, a tirar o sono dele, tirar o sono dela, entrando no meio do casamento, porque portas se foram abertas. Mas nesta noite, as portas estão sendo tampadas. E não haverá mais razão para nós sermos atacados. Não haverá mais razão para nós sofrermos esses ataques demoníacos. Porque hoje, o Senhor está mostrando. O Senhor está mostrando. O Senhor está nos selecionando. E nós queremos, Pai, que o Senhor fale com esta vida, e que o Senhor mostre para ele, que o Senhor mostre para ela, se tem algum tipo de brecha, se tem algo demoníaco perturbando, algo demoníaco, ó Deus, que está fazendo com que ele ou ela venha sonhar com essas coisas perturbadoras, com essas coisas demoníacas. Mostra para ele, mostra para ela, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está presente aqui. Eu sei que essa palavra veio do teu trono para nós. E eu peço ao Senhor nesta noite, que dê ordem aos teus anjos para trabalhar. E que o Senhor dê ordem aos teus anjos para pregar esta mensagem em cada coração nesta noite. Dê ordem aos teus anjos, Deus, para pregar esta mensagem em cada coração, como aquele carpinteiro que prega um prego numa tábua.
e depois fica difícil para ser arrancado. Anjos do Senhor, meu comando agora. Prega esta mensagem neste coração, como um carpinteiro que prega um prego numa tábua, porque a partir de hoje nós vamos colher o melhor de Deus. Coloque-se de pé para você adorar o Senhor. Coloque-se de pé para você adorar. Levante a sua voz e adore. Enquanto os irmãos terminam de orar aqui, preciso aprender um pouco aqui. Você tem que aprender o que o Senhor está falando nesta noite. Eu preciso aprender um pouco ali. Isso vai mudar a sua história. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de Se você vai levantar amanhã cedo, põe o relógio para despertar, porque você nem vai conseguir ouvi-lo. Adore. 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 Eu preciso aprender mais de Deus. A maior expressão da adoração Ele é quem cuida de mim. são os lábios e o coração. Deus cuida de mim. Adore com toda a expressão da tua alma. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas Adore. asas. Adore. Deus cuida de mim. Oh, levante a sua voz e adore. Eu amo a tua Amamos a tua casa, Deus. E não ando sozinho. Não estou sozinho. Deus é por poderoso. sei. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida Levanta a sua voz, levanta, levanta, levanta. da sombra das tuas Oh! asas. Deus cuida de mim. Você vai dormir muito bem, sabia? Eu amo a tua casa. Vai dormir tranquilo. E não ando Sua vida não será mais a mesma depois desta noite. Estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Joga as tuas duas mãos ao alto e aplauda o Senhor se você crê que Deus falou com você. Aleluia! Eu quero orar por você na campanha. Sai do seu lugar e vem voando. Se você está na campanha, acredita mesmo no poder da oração, no poder da campanha. Obrigado ao Ministério de Comunicação, muito obrigado mesmo. Sai do seu lugar e vem voando, vem. 7 semanas, faz uma campanha pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Pega um cartãozinho aqui com a diaconisa, com o Ministério Profético. Se você já está em campanha 7 semanas, passa muito rápido. Semana que vem, 1 mês, 4 mensagens poderosas. Pode chegar à frente, sobre família, tá? Pastora Adriana, pastora Jucimara, mulheres de Deus, vai trazer uma palavra forte para você. Chega mais aqui em nome de Jesus, chega mais para cá, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, nós vamos orar por você. A irmã Maria Aparecida vai orar aqui, vem cá, irmã. Fecha os teus olhos. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus querido, Deus amado, Deus santo, em nome do Senhor Jesus, envia teus anjos aqui agora, Senhor, com espada de fogo. Guerreia, Senhor, a favor dessas vidas. Guerreia, Senhor, em prol desses pedidos de oração. Ó Espírito Santo de Deus, leva esses pedidos até o trono de graça, até o trono de glória do soberano Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, eu repreendo agora toda obra de macumbaria, todo intento do inferno. Eu destrono agora, Satanás, bate em retirada já, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Deus querido, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu queimo agora toda a enfermidade. Eu queimo agora, Senhor, todo intento do inferno sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Se há sobre vocês alguma sentença de doença incurável, que caia por terra agora, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Se há alguma sentença de morte sobre vocês, eu quebro agora, em nome de Jesus. Nome de Jesus é poderoso. Nome de Jesus
pelo sangue de Jesus. Oh Deus querido, Deus amado, oh Senhor dos exércitos, vem na frente, Senhor, porque o teu nome tem poder. Se o Senhor não estiver à frente, nós não iremos. Oh Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, cobre com teu sangue, Senhor, cada vida aqui presente, cada família aqui representada. Envolve, Senhor, o carro dessas pessoas com teu manto santo. Eu rejeito agora, Senhor, todo acidente comum, todo acidente com morte, toda bala perdida, toda bala certeira, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, abre as janelas do céu sobre essas pessoas, Senhor. Abre porta de prosperidade. Deus querido, abre porta de emprego, Deus querido, Deus amado. Ah, Senhor, vai movendo as águas. Deus santo, Deus poderoso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cobre com teu sangue, Senhor. Oh Deus poderoso, eu repreendo agora todo o intento do mal, toda obra de macumbaria, macumba feita na praia, debaixo das árvores, nas porteiras, nas encruzilhadas, no centro de macumba. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus toda oração contrária sobre a tua vida, em nome de Jesus, eu rejeito agora. Senhor dos exércitos, Deus poderoso, Deus amado, entra com providências necessárias sobre cada vida, cada família. Senhor, envia teus anjos santos, seus anjos, Senhor, com espada de fogo, sobre cada casa dessas famílias aqui agora. Unge umbrais de porta e janela com o sangue de Jesus Cristo, para quando o espírito da morte passar, não veja essas famílias. Quando o espírito de derrota passar, não veja a casa deles. Oh Deus querido, Deus amado, que caia por terra todo espírito de inveja, todo espírito de derrota, todo espírito de divórcio, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, cobre, Deus, com teu sangue a tua igreja. Senhor, coloca mesmo debaixo da tua tenda, em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, Deus amado, Deus santo. Ó Senhor, porque nós habitamos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, Senhor, à sombra do Onipotente. Por isso, Senhor, nós cremos na tua palavra. Dê ordem a teus anjos, Senhor, acampe teus anjos ao nosso redor. Guarda-nos, Senhor, contra todo o intento do mal, em nome de Jesus Cristo. Deus santo, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, tira, Senhor, todo o pânico, toda a ansiedade, em nome de Jesus, porque nome poderoso, há poder no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Aplauda ao Senhor, aleluia. Coloque-se de pé. Nós vamos adorar um pouquinho. Eu sei quando os irmãos terminam aqui. Coloque-se de pé, fecha os teus olhos. Não sei se você sabe, mas existe uma dimensão maior, um nível maior de adoração. Fecha os teus olhos e entre nele. Eu amo a tua casa e não Só sente quem entra. Não estou sozinho, Só sente quem entra. pois sei. Se não entrar, não sente. Deus cuida de mim. Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Ele cuida. Eu amo a tua casa. Ele cuida. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia, vamos ao ato profético. Levanta as tuas duas mãos lá no alto. Levanta mais alto, levanta mais alto que você puder. Levanta, você que vai buscar a tua bênção, o teu milagre, a tua vitória, a tua cura. Vem buscar, é hoje, é hoje, é hoje. Levanta mais alto, levanta isto. Lá no mundo espiritual, pensa no teu milagre, na tua cura, na tua vitória, no melhor de Deus para você. Pensa e fecha as tuas duas mãos lá no alto. Fecha e pensa no teu milagre, na tua cura, no melhor de Deus para você neste ano, no melhor de Deus para você neste ano. Pensa, agora você vai puxar com força, com violência para baixo. Vai dar um abraço bem forte nela e vai falar com ela: eu sou o teu dono, eu sou a tua dona.
E não abro mão de ti, não abro mão de ti. Agora você vai falar com toda a força mesmo. Você crê que este ano é o melhor ano da sua vida, é o melhor ano da sua família? Joga as tuas mãos ao alto e aplauda ao Senhor. É o melhor ano da sua vida. Recebe aí, irmãos. É o melhor da sua vida, é o melhor da sua vida, é o melhor da sua casa, é o melhor da sua família. Vai lá, baterista, é o melhor ano da sua vida, da sua família. Deus abençoe você. Semana que vem, tá? 4 semanas sobre família no altar. Traz a sua família, porque se Deus falar, nós vamos colocar a sua família no altar de Deus. Vai faltar espaço aqui. Vai faltar espaço. Família no altar. Deus abençoe você. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Bom descanso amanhã. Durma bastante em nome de Jesus. Durma muito.